Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do mercado externo da carne bovina e também do milho. Vamos falar de um mercado que está em expansão, que é o mercado de drones, para a utilização nas tarefas do agro. Eu vou conversar com Matheus Pereira, que é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar sobre os novos líderes do parlamento e também sobre o mercado agrícola, quais são os efeitos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da carne bovina. De forma pujante, as exportações brasileiras de carne bovina devem crescer acima da média mundial agora neste ano de 2023. Pelo menos é o que aponta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo o USDA, a indústria nacional deve comercializar no exterior 3,5% a mais do que o volume de 2022, que foi de 2.345.000 toneladas. Ao todo, as exportações globais crescerão somente 0,5%. Essa projeção mostra o potencial da carne bovina brasileira em sua missão de alimentar o planeta. E mais do que isso, reflete o empenho dos nossos pecuaristas no investimento em tecnologias, como a genética de qualidade, que possibilitam aumentar a produtividade e a eficiência. Pelo menos é o que aponta o executivo da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, o Cristiano Botelho. Indiscutivelmente, técnicas modernas de produção, como a inseminação artificial, contribuem fortemente para beneficiar a pecuária, permitindo ao Brasil fortalecer a sua economia e importância como fornecedor mundial de proteína animal, reforçando a força desse agronegócio pujante que cada vez mais investe em práticas modernas e sustentáveis. Com o apontamento do USDA, o Brasil passará a representar 24,6% da exportação mundial de carne bovina. E agora vamos comentar sobre as exportações de milho. É o que mostra a nova edição do Boletim Agroconab, que foi publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O elevado ritmo de vendas se repete neste início de ano. As vendas de milho para o mercado externo atingiram recorde para o mês de dezembro. Ao todo foram 6.400.000 toneladas do cereal, que foi o melhor desempenho para o período na série histórica, superando inclusive o mês de dezembro de 2015, com exportações que chegaram a 6.270.000 toneladas. Apenas nos 15 primeiros dias de janeiro, os embarques já chegam a 4.200.000 toneladas, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O volume, ainda parcial, já supera em 54% o registrado em todo o mês de janeiro de 2022. O elevado volume exportado em dezembro já conta com 1.100.000 toneladas com destino para a China, o que melhora as perspectivas de comercialização do cereal para o continente asiático neste ano. E agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar dos novos líderes que estão agora no parlamento e também sobre o mercado agrícola. Quais os efeitos desse novo Congresso para o setor agropecuário? Matheus Pereira, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. E eu tenho certeza que esse tema é um tema que preocupa a médio e longo prazo, principalmente sabendo que nós estamos aí agora com um novo governo, que muita gente não sabe assim o que vem pela frente. Mas está tudo bem com você?
Tudo bem? Então, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. E sim, a gente tem uma mudança estrutural no Brasil, e isso aconteceu desde as últimas eleições do ano passado. Estamos sofrendo novas diretrizes dentro do nosso país. E o mercado agrícola, né, que sempre foi uma grande força motriz dentro do nosso Brasil, vem sofrendo certas inseguranças, né? A gente está tendo líderes que acabam apontando o dedo para o nosso setor, sensibilizando a atividade, colocando muito risco no futuro. E agora com essa mudança não só de governo, né, de executivo, mas também o legislativo sofrendo mudanças, né, que seria o nosso parlamento, a gente vem colocando ainda mais incertezas sobre o caminho, né, a direção aonde o agronegócio pode lidar aqui dentro do Brasil de agora em diante. Muito se fala nas tais fake news. Parece que nós brasileiros, ou de maneira geral, a população mundial está acostumada agora a muita bobagem que a gente ouve por aí. E no meio dessa bobagem toda, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Fala-se muito em aumento de combustível agora, fala-se em taxação do agro, e isso é preocupante, principalmente para você que é dona de casa e vai ao supermercado, porque qualquer coisinha que mexe com a sua vida, mexe com a vida da sua família. Exato. E é essa preocupação que a gente está tendo agora e que nós não estamos vendo no horizonte não, viu? Não tem nenhum. A turma está preocupada aí em saber quem é que vai ocupar o cargo, onde, com quem, como, e estão esquecendo de muita coisa que é muito mais importante do que cargo, que é o setor do agronegócio. E essa falta de planejamento no horizonte, ela traz, assim, muita insegurança, né? Não só para o setor que produz, mas também para quem consome. Sim, claro. A gente fala de agronegócio, a primeira coisa que talvez que venha na cabeça de quem está nos assistindo agora é a exportação. A gente está colocando grão para fora, está colocando carne para fora. A gente tem que lembrar que a grande maioria da produção de grãos e pecuária no Brasil, ela é consumida pelo brasileiro. É quem está aqui dentro que realmente consome grande parte do produto todo produzido dentro do nosso país. Se a gente, claro, que define alguns setores como a soja, que a grande maioria sai, o milho, a grande maioria fica, a pecuária fica, enfim. Então, a insegurança não está só para quem produz, mas também para quem consome. E principalmente essa insegurança é que está fazendo o setor agropecuário brasileiro, de uma maneira geral, ficar assim com a antena ligada. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Está se falando muita besteira. Eu acho que nós temos que deixar a Argentina de lado, Paraguai de lado, Venezuela de lado e cuidar do nosso país. Nós temos que parar de ficar olhando o quintal do outro. O quintal do outro é problema do outro. Nós já temos milhares de problemas aqui no Brasil que precisam ser resolvidos. E agora entra um governo e muda tudo. Aí você perde o foco. E sem foco, a gente não vai a lugar nenhum. Esse instinto de protecionismo, né, que a gente tinha até no governo passado, ele acabou sendo deixado de lado por agora. As pessoas, né, o brasileiro comum parece ter muito medo de colocar realmente mais investimentos na sua produção, colocar realmente uma expansão da atividade. Então, essa falta de incerteza, ela prejudica desde o elo da produção, desde o elo da manufatura, né? Aquelas pessoas que estão ali no meio do caminho, a indústria, pegando um produto ali, matéria-prima bruta, transformando ela num produto processado, até a prateleira, né? Então, todo consumidor brasileiro hoje, ele sente um certo receio, né, de aonde iremos chegar de agora em diante. Você tocou num ponto que eu também já me preocupei, mas nunca me atentei. Quando se fala em agro, fala em exportação. Realmente o Brasil está exportando absurdamente grande. Mas agora veja bem, adianta exportar carne bovina como está exportando e o pecuarista pagar a conta? Adianta exportar milho como está exportando e a gente vê que 70% da carne de frango que você come é milho. E é nós que estamos pagando essa conta alta. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é que a gente é contra governo A, B, C ou D, não. Eu acho que está faltando rumo. Está faltando diretriz, menos politicagem e mais coisa séria, mais objetividade, né, Matheus? Exato, a gente vai precisar de muita união agora, viu? Principalmente dessas classes, né, que defendem setores como o agronegócio. A gente vai precisar de muito alinhamento, muita articulação, porque esse governo sabe muito bem articular.
A gente está vendo que eles começaram toda essa articulação para esses projetos que já estão sendo pautados nesse início de ano, que é pouco tempo, são 30 dias, e esse governo parece já estar há alguns meses já liderando o nosso país, tudo por conta da articulação de bastidor. Nós, assim, a gente tem que realmente, do setor do agronegócio, temos que nos organizar também, organizar em pequenos grupos, grandes grupos, para defender realmente o que fazemos no dia a dia. Pois seremos atacados, estamos sendo no atual momento, estamos sendo alvos, né, de algumas, como você até bem disse, algumas fake news que nada tem a ver com o setor, que acabam denegrindo a imagem. Então, de fato, a gente vai precisar de muita organização de agora em diante. Denegrindo e prejudicando o andamento do negócio. Porque a partir do momento, quando você fica em dúvida com alguma coisa, só se você, com todo o perdão da palavra, se você for muito burro para poder fazer aquilo. Mas que a gente fica retraído, fica. E é o que está acontecendo agora. Existe uma preocupação muito séria em cima do agro. E o agro, a gente, mais uma vez, a agro é segurança nacional. Só para a gente finalizar, Matheus, como é que você está vendo a situação do milho e da soja? O mercado do milho hoje é um mercado sustentado por exportação, apesar de que temos alguns problemas de oferta. Rio Grande do Sul, o maior produtor de milho verão, que inicia o processo de colheita dentro de algumas semanas. Infelizmente, aos compatriotas gaúchos, a terceira safra consecutiva de quebras, dificultando aí a oferta para o milho interno, que é o milho que entra para ração, o milho que entra para, enfim, para esmagamento para óleo. Então, infelizmente, agora, no atual momento, o mercado do milho ele sofre tanto pela alavancagem das exportações, China dominando, rapando o que tem de milho disponível no Brasil, assim como também a escassez de oferta. Tem menos produtos sendo colocados no mercado por problemas de seca. No caso da soja, só complementando, Tony, a gente tem o mercado da soja hoje, ele sofre de uma mudança diferente, né? A gente tem muita produção sendo colocada no mercado por agora. O Brasil já começou a colher a maior safra da história de soja de todo o nosso país, talvez de todo o planeta, né? Nunca se colheu tanta soja dentro de um território nacional como se colherá agora aqui dentro do Brasil, são quase 150 milhões de toneladas. Então, de fato, a soja vive de um cenário diferente. A oferta não é escassa, ela está, pelo contrário, abundante em todas as macro-regiões do Brasil. E isso pode fazer o preço dar uma quedinha. Exato. Com certeza absoluta. E só para cortar, passar a régua, nós estamos com um problema sério de armazenagem da atual safra. Tem mais grão do que armazém. Coisa que ninguém pensou, o governo não ajudou, está aí agora esse baita abacaxi. Se você precisar de informação, precisar sentir o mercado como é que está, fala com o Matheus, Pátria Agronegócios. Entra lá no Google, Pátria Agronegócios, que você vai ter toda a informação de mercado que vai poder, às vezes, até te dar uma tranquilizada. Matheus, mais uma vez, obrigado, muito obrigado mesmo, e até o próximo programa. Eu que agradeço, até logo. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o mercado que está em expansão, que é o mercado de drones para utilização nas tarefas do agro. E eu vou conversar com Ademar Leal, diretor da Campo Nutrição Animal, e nós vamos falar do mercado da pecuária de corte. O programa Agronegócio volta daqui a pouquinho. E aí, você ligadíssimo na programação do SBT e também nas nossas redes sociais, já deve ter percebido que o Jornal do Meio-Dia está em novo horário, começando exatamente 15 para o meio-dia até 1 da tarde. Eu espero contar com a sua audiência, viu? E mais, com a sua participação. Nosso WhatsApp 985197000. O que está rolando no seu bairro, na sua cidade? Conta pra gente. Eu te espero às 11h45. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Safra! Estão abertas
abertas as inscrições para o vestibular 2023 da Unifazam, o centro universitário que conta com mais de 40 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores, mestres e doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e infraestrutura adequada. Este é o centro universitário com reconhecimento máximo pelo MEC. Se inscreva para o vestibular 2023 e escolha a Unifazam, o lugar certo para o seu crescimento. Bora junto? Acesse o QR Code e conheça todos os cursos disponíveis. Unifazam, lugar de crescer. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento. Leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus. Tecnologia em cores. O Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás, professor Nion Albernaz, necessita de doadores de sangue O e A negativo. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, mediante agendamento, pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org.br. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. Nós estamos de volta e agora eu vou falar do mercado de drones, um mercado que está crescendo assustadoramente. O uso de drones na agricultura, ele foi regulamentado agora pelo Ministério da Agricultura em 2021. Mas os chamados veículos aéreos não tripulados, eles vêm sendo utilizados no campo há muito mais tempo. As principais funções de um drone são mapeamento de áreas, controle de falhas de plantio, identificação de plantas daninhas e pragas e, mais recentemente, aplicação de defensivos. O investimento é muito alto, pode superar até R$500 mil num drone. Por isso, o produtor precisa analisar o custo-benefício antes de comprar o equipamento. Os chamados veículos aéreos não tripulados, eles são indicados também para fazer a aplicação em terrenos irregulares ou em costas, como é o caso do café, banana. Apesar de cobrir áreas muito menores, em comparação com os aviões, os drones conseguem atingir a chamada pulverização de precisão. Em contrapartida, o drone tem baixa capacidade de carregamento de produtos, os equipamentos homologados levam no máximo 10 litros de defensivos e as baterias duram somente 15 minutos. A aplicação inteligente é definida por um software que, a partir do mapeamento da área, define a estratégia de aplicação, utilizando, se necessário, as 3 modalidades terrestres, avião e o drone, e esse sistema integrado traz eficiência e economia. Um drone para pulverização hoje custa aí na casa de R$100 a R$350 mil, fora a estrutura para poder operá-lo. O investimento pode superar, como já falamos, R$500 mil. Por isso, hoje, a maioria dos produtores tem preferido terceirizar o serviço e, neste caso, a aplicação varia de R$100 a R$400 por hectare. É importante dizer que o uso de drones em atividades agrícolas deve ser registrado no Ministério da Agricultura. Ter autorização da Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, e também da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e exige um operador qualificado. E aí está um grande gargalo, a falta de mão de obra especializada.
E agora eu vou conversar com o Ademar Leal. O Ademar Leal, ele é o diretor da Campo Nutrição Animal e nós vamos conversar sobre o mercado, tendência, tecnologia, eficiência na pecuária. É um tema que a tecnologia chegou, ela está aí, mas e a eficiência? Bom dia, Ademar, tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia aos amigos do programa Agronegócio. É um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma honra o seu convite, da gente poder compartilhar um pouco do que a gente está vendo, pensando das tendências e do negócio pecuário. Ademar, preço a gente sabe que vai subir, vai cair, produto, tá caro, agora tá barato, tem milho, tem soja, não tem milho, não tem soja, tá exportando. Sempre foi assim, sempre vai continuar sendo assim. E a gente bateu muito, tem que usar tecnologia, tem que fazer isso. A tecnologia está aí, tem um monte de tecnologia. E a eficiência? Como é que está? Exatamente, desculpa. Porque existe eficiência e eficácia. Exatamente. Entendeu? Uma não vive sem a outra. Exatamente. E ainda mais que tecnologia no nosso segmento é muito difundido e confundido com coisas digitais. Verdade. Ou com máquinas e equipamentos. E tecnologia não é só isso. É que eu quero abrir um parêntese aqui sobre mercado. Nós estamos vivendo uma invertida do ciclo pecuário, que esse ano a gente viu um cenário muito sombrio, né, tenebroso no final de dezembro, início de janeiro, e agora com a abertura dessas plantas para a China e para a Indonésia, a gente vê um cenário um pouco mais, eu não vou dizer nem muito otimista, mas muito mais realista. O boi hoje está firme na bolsa. Eu acho que tem momentos que a gente tem que estar preparados para fazer bons negócios. Você estava comentando sobre comercialização, é um momento que eu acredito que deve procurar alguém que entenda de B3, tem muita gente operando, para ver se tem condição de fazer uma proteção do boi que vai ficar pronto agora para a safra, que é em maio, né? Hoje está dando umas boas oportunidades, hoje mesmo, aí, nesse início aí de mês, nós estamos vendo boas oportunidades de travar preço bem melhores do que o que estava há um mês atrás. Agora, sobre tecnologia, então o mercado ninguém tem, ele muda muito, a gente está inserido num sistema de comercialização de commodities. E commodities é regido pela lei da oferta e procura. Não tem como você quebrar esse elo, essa regra básica que é o que rege o programa, a comercialização de commodities. Você pode melhorar, criar nichos, grupos, ou você produzir um produto diferenciado, uma carne diferenciada, ou um leite diferenciado, mas na grande maioria nós vamos cair na comercialização de commodities. E aí, sobre tecnologia, eu queria entender um pouco da onde você quer chegar, já que você tem um programa assim, só para me entender melhor um pouco sobre como eficiência, para mim poder conseguir, talvez, trazer uma informação mais precisa para o nosso telespectador e nossos amigos. Hoje, nós temos basicamente tudo para fazer um boi com tempo mais curto. Ok. Demorava aí 4, 5 anos para você entregar o boi. Hoje, com 1 ano e meio, você entrega um boi. Você pega um bezerro com 10 meses, daí 1 ano, 10 meses, 1 ano, você está com o boi pronto, acabado, boi exportação. Ok. Aí a gente xinga o frigorífico, briga com o frigorífico não paga. O frigorífico se organizou, se modernizou. Perfeito. E nós, como é que nós estamos? Nós estamos vivendo uma mudança muito forte também no uso das tecnologias. Sim. Acredito que esse último ciclo de alta que a gente viveu em 2021 foi quando mais se comercializou no Brasil todas as ferramentas para o uso intensivo de tecnologias. Concordo. Aí eu falo para você, ferramentas, equipamentos e máquinas e programas e softwares para confinamento, para cria, para recria, para intensificação de pastagem, adubação, suplementação. Então, o pacote tecnológico, o Brasil tem um pacote tecnológico excepcional. Você produz 80, já vejo 80, 100 arrobas por hectare. É verdade. Certo? Então, fazendas pequenas produzindo muito. Agora, o uso correto para atingir a eficiência, ter a tecnologia é um grande passo. Ter a tecnologia é uma coisa. Exatamente, mas isso não vai voltar, não volta atrás. Quem usa, gosta, sabe, aprende, e é o que aconteceu com a pecuária. Tanto é que esse excesso de oferta que hoje acontece no período da seca é exatamente pelo uso da tecnologia, isso é inegável. Nós tivemos um excesso de oferta em outubro e novembro que não tinha nem boi, não tinha frigorífico para bater boi em Goiás em outubro e novembro. Isso é resultado de quê? Do uso de tecnologia, já que pasto já não tem, no chuva não mudou. Então, é só o uso correto de tecnologia. Agora,
mas essas tecnologias, o que eu mais escuto hoje não deu lucro, o confinamento não deu lucro, deu prejuízo de R$1.000 por boi e tal. Aí sim vem o uso da eficiência, que é um outro passo, que é, será que eu estou usando corretamente? Vamos abrir o olho, nós estamos agora em 2023, o ano de ter o melhor investimento, o investimento mais eficiente na cria, para colher os bezerros de 2024, que vão ser os bois de 2025. Verdade. Que eu tenho certeza que o preço será outro, a condição será outra, exatamente pelo ciclo pecuário. Então, o ciclo pecuário está sendo... ele está sendo influenciado, a mudança do ciclo, a velocidade de mudança do ciclo, tanto para baixo quanto para cima, mudou muito por conta da tecnologia, porque apertou a pecuária. A pecuária está vivendo um momento de disputa de terra de um lado, cadeia de frigorífico muito organizada de outro lado. Pois é, você falou cadeia de frigorífico muito organizada do outro lado. Será que é difícil a gente organizar o nosso setor assim? Por exemplo, eu, o Ademar, o João, o Pedro, o Zé, juntar um grupo. Eu não digo formar uma associação, uma cooperativa, mas a gente falar pelo menos a mesma linguagem, ter um número maior de bovinos, ter alguém para conversar com o frigorífico. Na verdade, nós não temos ninguém, né, Ademar? Se parar para pensar... Na verdade, nós temos muito, não é que nós não temos ninguém. Temos muito, mas... Temos muito, porém, aí já é uma questão muito cultural. Toninho, o que você comenta e o que eu sei aonde que você está imaginando em chegar, tipo num cooperativismo perfeito. Sim. E tal, isso é muito comum, funciona-se muito bem no sul do Brasil, pela colonização. Eu acho que esse é um problema ainda maior do que a simples união, é cultural. Se isso, e eu acredito nisso, acredito muito em associação, tanto que fui presidente de adoro o associativismo, faço parte de várias associações, mas acredito muito, de verdade, senão eu não estaria. Eu acho que o principal ponto, eu acredito, na associação é o apoio na produção correta. Eu acho que esse aí é um dos principais pilares. E na comercialização correta. O apoio para montar um frigorífico, para entrar na ponta da venda, eu não sei aí se é complicado. Você entra em outro negócio, aí monta frigorífico, vamos participar de uma associação das indústrias de frigorífico, já não é uma associação de produtores rurais. Então, eu acho que são coisas distintas, que essa é a minha forma de pensar. Né? Mas eu acho que seria interessante a gente juntar um grupo de pecuaristas, pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, discutir a situação, montar uma estratégia, montar um plano. Com certeza. É isso que eu estou, sabe? É nesse ponto. Mas você já está fazendo um trabalho muito bem feito nessa área. Eu acho que essa é nós não temos outra. Eu te parabenizo aqui, ao vivo, aí, para que todo mundo saiba o tanto que é o trabalho tão importante que você faz, de difusão de tecnologia correta, de associação, de palestra, de treinamento, de curso. Através do seu trabalho, a gente está colhendo os frutos que é essa pecuária tão intensiva que nós temos hoje. Não é a perfeita, mas já mudamos muito. Melhoramos demais. Melhoramos muito, Ademar. Nossa, e vai melhorar mais ainda. Com certeza. Ademar, o tempo já foi. Já estão dando sinal lá. Eu te agradeço mais uma vez, Ademar. Muito obrigado mesmo. E você sabe que as portas aqui do nosso programa sempre estarão abertas para campo, tá ok? Obrigado, muito Ademar. Obrigado, Toninho. Obrigado a todos. Um bom dia. Tome esse cafezinho quente, vamos trabalhar. Porque, na verdade, fazer o que ama e o tempo passa rapidinho, como passou aqui. Eu adoro o que eu faço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se o plano A não funcionou, não se preocupe não. O alfabeto possui muitas outras letras. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.